Bora cuidar! E aí, galera? Boa tarde, tudo bom com vocês? Gente, hoje está fazendo essa aula aqui pelo YouTube, né? Um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado aí da gente ter resgatado essa nossa introdução. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Galera, é o seguinte, a nossa aula de hoje, a gente vai entrar num tema que já tínhamos conversado antes. A gente vai resgatar esse tema e eu vi que vocês também trabalharam esse tema aí com o Pedro na disciplina de português e literatura ali por maio, final do segundo bimestre. A gente vai falar um pouco dele aqui na nossa aula de artes para dar um alternado, né? Que está vendo sempre a questão das vanguardas europeias e tal, e a gente está sem fazer uma conexão disso com o que rolava aqui no Brasil de uma maneira mais direta. E eu acho que é importante a gente abrir esse parênteses aqui. Na verdade, não é bem um parênteses, faz meio que parte do rolê, afinal, estamos no Brasil, precisamos entender essa realidade aqui no Brasil também. Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre o Manifesto Antropofágico, que é esse aqui, antropófago, né? Antropófago, acho que tem um acento no O aqui. É, mas antes da gente ler juntos esse aqui, esse começo, tem uma coisa importante de a gente entender qual era o contexto que levou a esse movimento antropofágico. Vocês vão lembrar que lá no ano passado, no finalzinho do ano passado, quem foi aluno no segundo ano, a gente deu uma estudada na formação da cultura brasileira. Acho que a gente viu um pouco nesse começo do ano também, né? E a gente viu a perspectiva do Darcy Ribeiro das três principais matrizes culturais que formaram o coração da cultura brasileira. Né? Todo mundo aqui sabe, né? Que são as três. Matriz Tupi, os brasileiros originários, os primeiros brasileiros de verdade. A matriz luso-portuguesa, né? Os invasores. E a matriz africana, certo? Que foram trazidos, a maioria deles, violentamente para cá pela matriz luso. Beleza? Então esses três povos são, os três povos que constituem o núcleo do que é a gênesis ali da cultura brasileira. E esse processo todo foi um processo permeado por muita violência. Né? Não esqueçamos dessa parte. Quando a gente tem a consolidação do Brasil colônia e a consolidação do Brasil como um país, digamos assim, independente, né? Soberano, que a gente vai chegando aqui nesse tema que nós estamos vendo, nós ainda éramos, e na verdade ainda somos, extremamente colonizados culturalmente. O que é que isso quer dizer? Toda a arte que era feita, toda a cultura que era feita, consumida, produzida, nesse período da Semana Moderna, nesse período que surgiu o Manifesto Antropófago, ela era profundamente copiada daquilo que era feito na Europa. Só que qual era o problema disso? Me diga você, qual é o problema? Porque era feito tudo igual ao que era feito na Europa. Era feito uma cópia. Então, eu tenho um jeito que é feito na Europa, aí eu chego aqui no Brasil e eu faço igual como é feito na Europa, só que aqui no Brasil. Sendo que o Brasil é um país completamente diferente do que são os países da Europa. Então, por que a gente aqui no Brasil, ao invés de só copiar o que era feito na Europa, a gente também não criava algo novo? Também pegando as referências que nós temos aqui no Brasil. As referências dos povos originários, as referências do povo africano que também estava aqui, que está aqui até hoje, né? Está aqui conosco, faz parte do Brasil. Porque nós tínhamos uma cultura extremamente eurocentrada. Então, até hoje, isso ainda existe. Até hoje, isso ainda é forte. Isso é fruto aí de uma série de violências simbólicas, culturais,
que fazem parte do que é o Brasil até hoje. Mas e o que essa galera fez, afinal? Essa galera pegou e quis chegar e dizer assim, ó, tem que parar. Tem que parar isso aí. E a gente tem que começar a criar coisas que sejam brasileiras. Não coisas que sejam cópias do que é feito na Europa. Ah, isso quer dizer então que agora eu não vou mais poder estudar na Europa, não vou poder mais pegar referência na Europa. Muito pelo contrário. O que o Manifesto Antropofágico fala é que eu vou pegar isso que está na Europa e eu vou consumi-lo, digeri-lo, torná-lo brasileiro também e eu vou criar algo novo. Beleza? Esse conceito é o cerne ali, é o núcleo do que o movimento antropofágico propõe. Bem resumidamente assim mesmo. Aí, eu vou ler para vocês aqui. Quer dizer, antes de eu ler, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é um trecho de uma ópera brasileira que retrata coisas do Brasil também, só que ela o faz de uma maneira extremamente europeia, digamos assim. Apesar do compositor ser brasileiro, os músicos que tocaram na época também eram brasileiros, a maioria, quer dizer, nem todos, talvez tinha alguns europeus. Mas enfim, olha que interessante. Essa música aqui talvez você já tenha ouvido. Eu vou botar para tocar aqui. Não, essa parte aqui não. Pera aí, aqui. Aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Não, pera, mais para trás. Não! Ó, aqui. Agora. Você com certeza já ouviu essa música. Não, você não ouviu porque você não estava nem ouvindo agora, não é mesmo? Mas você vai ouvir agora, peraí. Não. Agora você vai ouvir. Agora. Vai! Você reconheceu? Reconheceu aí essa música? Sim, talvez você virou o nome, mas a questão não é a questão do nome, certo? Alguém aí reconheceu? Alguém de vocês escuta rádio? Essa música, por muito tempo, fiquei sabendo recentemente que parece que não mais. Ela é, ela é a abertura da Hora do Brasil, que é um programa que acontece todo dia na rádio às 7 horas da noite, em todas as rádios do Brasil é transmitido, né? Então, isso aqui é a introdução, a abertura da ópera O Guarani, que é uma ópera brasileira, só que composta pelo Carlos Gomes, que era um cara que viveu no período que a cultura e tudo aqui no Brasil era extremamente europeizado, né? Era muito o que era feito da Europa, a gente meio que fazia uma cópia aqui. Tem muita gente que chama o Carlos Gomes, inclusive, de Mozart brasileiro. Todo mundo aqui, né, deve saber que é o Mozart, um grande nome da música mundial, música europeia, principalmente, né? O Carlos Gomes ele é considerado por muitos o Mozart brasileiro. Assim, de fato. Ele era tão Mozart brasileiro que ele compunha como o Mozart, né? E aí olha que a parte que a galera começa a cantar. Vamos ver se vocês vão perceber um negócio aqui, ó. Mais aqui na frente. Aqui.
Fez virar legenda aí, né? Vocês conseguem relacionar a legenda ao que ele estava dizendo? Assim, nessa voz de ópera é meio difícil de entender. Mas assim, aqueles que talvez tenham um pouco mais de costume, não sei se alguém de vocês aqui curte ouvir ópera, perceberam que não é nada a ver. Assim, claro, é isso que ele está dizendo, só que ele está dizendo em outra língua. Ele está falando em, isso mesmo, italiano, que era meio que a língua oficial assim da ópera, certo? Até hoje ela ainda é considerada meio que, sabe como a gente vê hoje em dia assim, o inglês como um idioma internacional, né? Se você pensa em viajar, se você pensa em receber uma pessoa que seja de fora e você não sabe de onde ela é, você já experimenta falar inglês, porque o inglês hoje em dia ele é considerado meio que a língua comum, né, do mundo, por muitos. Aspas aí, bota bem aspas, tá? Mas a realidade é que é, né? O inglês, o espanhol também muitas vezes tem esse papel. E na época da ópera, o italiano ele tinha essa função dentro do universo da música, certo? Porque a Itália, por um tempo, né, ela teve uma, ela foi uma das potências culturais ali no Renascimento e depois disso um pouco. Tanto que até hoje todas as coisas de música, né, partitura e tal, elas são elas são em italiano, os termos que tem na partitura. Mas olha que interessante, é uma ópera brasileira que fala sobre o Brasil, né, o Guarani. E o próprio título ali, ó, se você ver, ó, tem Il Guarani, que é em italiano. E o cara aqui ele estava cantando falando em italiano. Então isso aqui é para a gente ter uma ideia, um exemplo, né, vendo em outras artes também, que não só artes visuais, que tudo aqui era feito extremamente na forma europeia, né? E aí o movimento antropofágico vem justamente para criticar isso. Eu vou ler esse trecho aqui do começo. Esse aqui é, é a íntegra da revista de antropofagia, que foi publicado na época aqui escaneado, né? Vocês podem ver até que aqui no meio desse manifesto colocaram uma, uma uma pintura linear, né? Os contornos do Abaporu, né? Que com certeza vocês conhecem, já estudaram, já viram desde que vocês nasceram que vocês veem essa pintura aqui na aula de artes. E esse aqui eu gostei de ler diretamente do manifesto porque você vê as divisões que foram feitas no texto. Essa era uma revista, então tinha escrito de várias pessoas aqui e o manifesto antropófago ele ficou marcado como aquele meio que resume a ideia de algumas das ideias, né? Então eu vou ler aqui o começo para vocês. Vocês vão entender bem o que a galera queria dizer. Depois ele aprofunda, fala de vários pontos. Ela tem até um tom meio lírico, meio poético, assim, em alguns espaços. E tem momentos que fica difícil de entender porque eles fazem muitas referências a outros poemas, a situações daquele período, ou várias coisas. Mas enfim, vamos lá. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Vocês vão notar até que está escrito de uma forma um pouco diferente do português antigo. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Legal essa parte, né? Que ele faz uma brincadeirinha com o inglês. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Então até aqui a gente já consegue ter uma ideia geralzona aí do que é que são essas críticas do manifesto. Então o manifesto ele vem para dizer assim, ó, tá bom de fazer cópia, galera. Bora começar a criar uma coisa nossa, certo? Então, nesse processo de criar uma coisa nossa, surge uma série
de construções que fazem exatamente isso. Pegam o que é essa referência europeia e ressignificam ela. Reconstroem acima dela. Certo? Então, vocês vão ver muito isso no trabalho da Tarsila do Amaral, mas não apenas dela, também a Anita Malfatti, né? Todo mundo ali da Tarsila moderna, principalmente, estavam muito nesse sentido. Esse sentido, antropofagia, né? Não é por acaso. Não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente estudou ali a matriz Tupi, a gente tinha visto o conceito da antropofagia literal, né? Essa aqui é a antropofagia metafórica, cultural. A antropofagia literal, a gente tinha um conceito de que eu, se eu pegasse, por exemplo, existe um ser humano, um outro ser humano, que ele tem um conhecimento aprofundado sobre um tema X, ou habilidades de guerreiro, enfim. Eu ia lá, matava esse cara, fazia um ritual, cozinhava a carne dele e comia. Eu absorvia esses conhecimentos. Essa era a antropofagia literal, que algumas tribos, alguns povos originários aqui no Brasil praticavam, né? Não apenas aqui, no mundo inteiro existem relatos de outros lugares que existia essa cultura. A antropofagia cultural, ela bebe dessa ideia, só que ao invés de eu me alimentar, de eu fazer um assassinato, né? Eu me alimento da cultura de outro povo e recrio a partir dela, certo? Então, galera, por hoje, a gente vai até aqui, certo? A gente estabeleceu aqui essas bases da antropofagia e tem uma atividade lá no Google Sala de Aula que eu vou deixar aqui na descrição o link do formulário para vocês fazerem. Vocês vão lá, respondem, que é basicamente sobre isso que a gente conversou aqui hoje. Vai ter um textinho lá para reconsolidar isso que a gente conversou e ver se deu para vocês captarem todas as ideias, certo? Esse é o primeiro mini teste do terceiro bimestre. Vocês vão fazer lá, ele já vai compor a nota de vocês desse bimestre que nós estamos. Vai ajudar também quando vocês forem fazer a prova. Então, peguem esse finalzinho agora da aula, vocês vão lá, fazem. A gente teve 20 minutos até aqui, né? Vocês vão ter aí 10, 15, 20 minutos para fazer. Rapidinho vocês vão lá, fazem. Só clicar aqui no formulário, vocês vão direto. Ou vocês podem abrir o aplicativo do Google Sala de Aula e entrar lá pelo caminhozinho também. Vocês devem ter visto que eu lancei agora 3 horas lá na sala de aula. Beleza então, galera? Então, vão lá fazer a atividade e até nossa próxima aula. Um abraço, gente. Se cuidem. Falou!